Boa tarde a todos, servidores, magistrados, servidores do TRT da 11ª Região, juízes desse regional, servidores dos demais regionais brasileiros, estudantes, professores. Nós vamos dar início à nossa live. Boa tarde a todos, servidores, magistrados, Trabalho Seguro da 11ª Região. Essa live tem uma grande proposta: fazer alguns registros necessários. O primeiro registro que essa live se propõe é fazer referência à importância do Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E aproveitar essa data, né, de Dia Nacional, para fazer um segundo registro, não menos importante, tão importante quanto, que é registrar a importância do trabalho desenvolvido pelo servidor público. Este trabalhador, este servidor, né, muitas vezes criticado, injustamente criticado, nós temos que lembrar que ele é também um trabalhador. E que, nesse tempo de pandemia, como qualquer outro trabalhador, ele teve que se reinventar, ele teve que lutar e vencer dificuldades para manter os serviços públicos que todos nós precisamos ativos, mas não sem passar por dificuldades. Então, essa live ela faz esse registro da importância do Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho e lembra que o servidor público ele é um trabalhador como qualquer outro e corre riscos, né, nesse trabalho. E a proposta é, nessa mudança de modal de trabalho, principalmente na direção do teletrabalho, a gente refletir quais são os efeitos dessa mudança, né, na vida desse, vamos chamar, de servidor teletrabalhador. Bem, dentro desse eixo, né, nós optamos por falar sobre os psicossociais desse trabalho virtual. E temos dois convidados psicólogos, né? O doutor Bruno Chapadeiro, que é psicólogo clínico e jurídico do trabalho, é professor do programa de pós-graduação em psicologia da saúde da Unesp, é pós-doutorando em saúde coletiva da Unifesp e perito judicial trabalhista. Também temos a nossa querida porque é do nosso tribunal, né, doutora Carolina Pinheiro, né, psicóloga do nosso tribunal, mestre em processos psicológicos e saúde pela UFAM e pesquisadora do Laboratório de Psicodinâmica do Trabalho. Nós, do Programa Trabalho Seguro, desde já agradecemos a disponibilidade dos psicólogos, dos queridos professores em dispensarem um pouco do seu tempo para estabelecer esse diálogo tão importante para todos nós. Antes do início, propriamente dito, do nosso debate, da nossa live, eu quero esclarecer um pouquinho os elementos do modelo dessa live. Essa live, a proposta dela é que ela tenha uma duração de 1 hora e que nós tenhamos um debate bem dinâmico e representativo da realidade e da experiência dos servidores da 11ª Região. Por isso, esse debate ele vai ser pontuado, marcado por alguns vídeos. Vocês vão perceber que nós vamos ter vídeos ligando cada uma da sequência de perguntas que serão feitas aos nossos entrevistados. Então, esses depoimentos pessoais representam os testemunhos dos servidores e dos juízes da 11ª Região sobre as suas experiências no teletrabalho durante esse período de pandemia. Após algumas rodadas aí de perguntas, no segundo bloco a gente vai franquear perguntas aos internautas. Fique tranquilo, você vai ter a sua possibilidade de fazer perguntas aos nossos entrevistados. Feito esse pano de fundo, agora a gente vai realmente começar a nossa live. E para dar início a essa live, formalmente, eu convido a gestora nacional do programa Trabalho Seguro, representante da região norte, a desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa. Com a palavra, excelência. Abri aqui meu microfone.
Boa tarde, doutor Sandro Namias, nosso gestor regional do programa Trabalho Seguro, né? Mediador nessa live. Boa tarde aos nossos convidados de hoje, doutora Carolina Pinheiro e doutor Bruno Chapadeiro. Boa tarde, doutora Sandra Alves, a nossa gestora regional do programa Trabalho Seguro, né? Que também se empenhou muito para que a gente pudesse ter, né, esse evento hoje. Quero dar boa tarde a toda a nossa equipe técnica, a CETIC, a ESCOM e a Escola Judicial. Bem, em nome do programa Trabalho Seguro, muito obrigada por todo o auxílio e dedicação para este projeto. Sem vocês, nós não conseguiríamos realizá-lo, não é mesmo? O programa Trabalho Seguro, para quem não conhece, ele foi criado e ele é gerido pelo TST e pelo CSJT. E tem o objetivo de dialogar com a sociedade em prol da construção de uma cultura prevencionista. Hoje, como o doutor Sandro já narrou, dia 27 de julho é o Dia Nacional de Prevenção a Acidente de Trabalho. O Brasil ainda é destaque negativo nesse aspecto, infelizmente, não é? Por isso, nós temos urgência em falar de prevenção, não só nos espaços empresariais, mas, sobretudo, junto com as crianças, com os adolescentes, nos amigos, a família. É importante trazer este tema para o nosso cotidiano. Este é um assunto de todos nós, porque quando o acidente ocorre, é a sociedade que é afetada a previdência, é afetada o desenvolvimento do país e, acima de tudo, a família é afetada pelas dores e pelas perdas de seus entes queridos. Hoje, nessa live, a nossa homenagem vai para os servidores públicos, que, apesar de muitas vezes incompreendidos, e têm sido bastante incompreendidos ultimamente, seguem trabalhando, a sua maioria, de forma precária e improvisada em seus lares, para garantir o máximo de normalidade possível em meio ao caos trazido pela pandemia. Eu realmente não tenho bola de cristal, nem tenho o dom da premonição, eu adoraria tê-los. Mas sei, de uma coisa é certa, que o teletrabalho ele veio para ficar, assim como todas as atividades que envolvam o uso de ferramentas tecnológicas. Não sei qual será o novo normal, que todo mundo diz, eu não sei nem se será tão novo assim por muito tempo. Mas eu tenho certeza que a economia que o home office trouxe para a administração pública não será desconsiderada. O Correio Brasiliense, agora recentemente, publicou que o governo federal economizou 200 milhões de reais em 3 meses de isolamento, né, mantendo 49% da sua força de trabalho em home office. Dizem que ainda há uma possibilidade que essa cifra atinja 500 milhões de reais. É, sem dúvida, uma economia significativa se comparados ao mesmo período de 2019. Dizem que a economia é de 79%. Quer dizer, é uma economia que não pode ser desconsiderada, não é? O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, anunciou também no seu portal que fez uma economia de 4 milhões de reais neste período. Eu não acredito que essa economia, em tempos de orçamento enxuto e de dificuldades financeiras que virão no futuro, não será considerada para a elaboração, né, de estratégias gerenciais pós-pandemia. E aqui, hoje, nós estamos reunidos, nos propondo a examinar esta circunstância, não tão nova, mas trazida com maior ênfase ao mundo do trabalho neste momento, especialmente ao mundo do servidor público. Então, o que nós queremos hoje? Analisar os riscos, os efeitos na saúde do trabalhador e alinhavar possíveis ações prevencionistas. Mais uma vez, sejam bem-vindos, doutora Carolina e doutor Bruno. Doutor Sandro, o senhor está com a palavra.
Acho que o microfone, doutor Sandro. Aqui, corrigindo. Pedro, agradecer mais uma vez aí a doutora Márcia, né? E repetindo que nós estamos, a proposta desse evento ressaltar a importância do trabalho e das condições de trabalho do servidor público. Como a doutora Márcia bem já registrou, muitas vezes criticado e incompreendido no seu trabalho. Mas falar de uma coisa sem ter um elemento de testemunho, de depoimento, pareceria um pouquinho vazia. Por isso, o programa Trabalho Seguro propôs e vai passar agora 2 vídeos, né, relacionados a testemunhos de servidores. Né? Você acompanha agora esses 2 vídeos. Antes da pandemia, nunca tinha atuado em teletrabalho. As coisas aconteceram muito rápidas. Cheguei a ficar apreensivo pela decisão repentina. E com isso vieram as dificuldades de adaptação ao teletrabalho, que logo foram superadas. Mas a causa de tudo isso, a pandemia, trouxe medo. Muitas vezes me afetou psicologicamente. Eu me perguntava, em que lugar dessa fila estou? Mas graças a Deus até agora está tudo bem. Quanto ao trabalho que estamos realizando hoje, eu prefiro o trabalho presencial, pela seguinte razão. Quando a equipe está junta no seu ambiente de trabalho, a comunicação flui melhor, tornando o trabalho mais célere. Bem, meu nome é Suzane, sou servidora pública, trabalho na Justiça Federal e eu vou falar um pouquinho como é que funciona o meu teletrabalho. Eu moro num apartamento pequeno, então eu não tenho um escritório, um lugar onde eu possa ficar sozinha para fazer o que eu tenho que fazer. Então eu fico aqui na sala, junto com as minhas 2 filhas. Uma tem 4 anos, está em idade escolar, então eu tenho que fazer com ela também as tarefas da escola. E eu tenho uma pequenininha de 1 ano. E vou mostrar um pouquinho para vocês. Essa é a minha filha mais velha, que está aqui assistindo a videoaula no momento. Daqui a pouco a gente vai fazer as tarefas, está ali os livrinhos dela. E a pequenininha que tem 1 ano ainda não faz tarefa, está aqui no sofá assistindo televisão, né? Está assistindo o Mundo Bita. Então, assim, eu não tenho silêncio para trabalhar, não existe. E eu vejo que eu me sinto muito mais cansada do que quando eu estava realmente, efetivamente trabalhando no meu local de trabalho, porque eu tenho que me virar nos 30, né? Uma hora uma chora, uma cai, a outra grita, a outra se morde. E sem contar que, como eu trabalho numa vara criminal, sempre chegam algumas urgências que a gente tem que resolver na hora e realmente é uma correria, é bem difícil. Bem, eu tenho certeza que muitos de nós já nos vimos nessa realidade relatada aí nos vídeos. Nesse momento de pandemia, o teletrabalho, ele deixou de ser uma possibilidade. Ele até deixou de ser uma faculdade. E o que está se convencionando a falar com muita frequência é que ele é o novo normal. Fica essa pergunta no ar. Teletrabalho. Teletrabalho é o novo normal? A gente sabe que alguns têm dificuldade, têm tido muita dificuldade para lidar com esse teletrabalho. A pergunta outra é, há necessidade de uma habilidade específica para ser teletrabalhador? E aí, dentro desse pano de fundo, eu faço uma pergunta ao doutor Bruno. Doutor Bruno, nós queríamos saber do senhor, né, considerando esse teletrabalho, que não é mais facultativo, ele tornou-se necessário, como isso tem afetado a saúde do servidor público? Bom, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer o convite na figura da doutora Márcia. É um prazer dividir essa mesa com o doutor Sandro e com uma colega de trabalho, colega de profissão, a Carolina.
Eu acho que é importante nós conceituarmos realmente o que é esse novo normal, que muito tem sido dito, né, doutor Sandro? Eu fico pensando que muitos setores têm feito desse limão uma limonada, né? E aí talvez esse novo normal, ele seja a ideia da gente, a bem da verdade, colocar como normal algumas contradições, alguns preconceitos e precarizações do trabalho que já estavam postos anteriormente, né? Fico pensando que esse novo normal tem deixado algumas ideias em torno da precarização do trabalho muito aquém, né, de serem discutidas. Então, essa questão do teletrabalho para o serviço público, eu tenho conversado sobre isso em diversas lives com o pessoal do judiciário, porque tem me chegado muitos relatos, né, de pessoas mostrando que tem crescido problemas ergonômicos, né, já que estamos falando hoje, dia 27 de julho, Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho. Então, muito tem se falado de problemas ergonômicos, né, e de problemas psicossociais, é o que nós estamos falando aqui, né, em termos das pessoas sentirem isso, de terem mais sobrecarga de trabalho, né. Eu achei muito interessante que dos depoimentos que nós temos aqui, né, um homem e o outro uma mulher, né, e o da mulher é justamente o que eu tenho acompanhado, né, muitas servidoras têm se queixado de estarem com uma sobrecarga em termos do homeschooling, né, com as crianças, de já terem uma sobrecarga de trabalho doméstico, né, a última pesquisa da PNAD contínua, do último trimestre de 2019, mostrava justamente isso, que as mulheres têm uma sobrecarga de trabalho muito maior que as dos homens, né, cerca de 16,5 horas a mais no trabalho doméstico e os homens 10,3, né, ou seja, então muitas têm relatado isso, terem que criar atividades com os filhos durante o dia e acabarem tendo que entrar no ponto, por exemplo, à noite ou pela madrugada, né? Isso muito por conta dessa invasão que a gente tem, né, do tempo de trabalho ao tempo de vida hoje, né? Então, falar que isso é um novo normal é a gente estar naturalizando um certo nivelamento, como se todos tivessem as mesmas formas, os mesmos recursos de lidar com tecnologias, as mesmas condições de trabalho, né, em termos ergonômicos, em termos da parte da informática mesmo, né, a gente viu muitas pessoas tendo que comprar notebooks, cadeiras mais ergonômicas, pagar técnicos de informática para instalar VPNs, né, assim, não dá para a gente nivelar todos tendo o mesmo conhecimento de tecnologias, né, a gente tá falando desse novo normal que tem atestado que nós estamos realmente apendicizados cada vez mais às novas tecnologias informacionais e computacionais, né? Falávamos antes aqui de algumas estratégias de resistência de alguns de nós, né? Eu mesmo tirei algumas visualizações do WhatsApp porque dá um sentido de imediatismo, né? Que a partir da tecnologia nós estamos disponíveis a todo tempo, né? Então eu mesmo tirei isso para que as pessoas compreendessem que eu não estaria disponível a todo tempo. Mas é isso, cada um está conseguindo também fazer dentro do seu horário, né? E isso, no caso, esse depoimento dessa mãe me chamou muita atenção, porque a gente tem visto muitas mulheres com muita sobrecarga, várias pesquisas já da UFMG, da FGV, né, apontando o impacto, né, em termos de uma sobrecarga emocional nessas mulheres, tá? Então é isso que eu queria colocar por hora. Obrigado. Obrigado, doutor Bruno. E eu queria, antes de fazer a pergunta da doutora Carolina, contar um testemunho, falar de uma ex-assistente minha, num período anterior à pandemia, em que estava em teletrabalho, e a meu sentir era uma boa proposta para ela, até de volume de trabalho, e ela, certo dia, ligou para mim, chorando em prantos, dizendo assim, eu não quero isso. Né? Eu não quero isso, eu não quero esse teletrabalho. Eu digo, mas é bom para você, é uma carga menor de trabalho, ela não quer. E a pergunta é, teletrabalho é para todos? Ele serve para todos? Ele pode ser enfiado goela abaixo de todos? Né? É claro que nós estamos num momento de pandemia, né? E nós temos que desenvolver trabalho, mas
A pergunta é, doutora Carolina, teletrabalho é para todo mundo ou para alguns apenas? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Essa é uma pergunta interessante porque ela vai ter um sim e um não, né? É claro que a gente pode trabalhar alguns perfis, perceber algumas habilidades e, de certa forma, estamos todos conduzindo aqui o teletrabalho compulsório. Mas é importante observar perfis, habilidades, né? As rotinas, os interesses, como bem pontuado pelo relato, né? Não é só o teletrabalho que está nessa rotina da maioria das trabalhadoras atualmente e também dos trabalhadores. A gente também tem que avaliar aquele momento de vida desse trabalhador. Então, o que está acontecendo com esse trabalhador no momento? Quais são os recursos, os facilitadores que ele possui para realizar esse teletrabalho? Então, não vai ser exclusivamente sobre essas habilidades. Muitas vezes esse teletrabalhador ele vai ter muitas habilidades, vai ter um bom gerenciamento de tempo e ainda assim ele pode demonstrar um certo nível de sofrimento associado a esse teletrabalho. É claro que também tem que pontuar que nós somos bastante inteligentes, né? Nós somos seres humanos inteligentíssimos e por isso a gente acaba se adaptando a muitas das exigências que nos são postas. A gente está a todo momento se esforçando para que aquilo que nos é demandado nós consigamos atender. Então, isso que o Dr. Bruno colocou sobre a gente encontrar um técnico, adequar a cadeira, adequar o computador, somos nós fazendo o trabalho acontecer. Porém, né, isso pode ter um custo não só financeiro, material, mas um custo também emocional extremamente grande. Por isso é importante estar atento, né, para além dessas habilidades, para além do que a gente coloca como um perfil adequado ou não para o teletrabalho, mas como que isso está afetando a vida desse indivíduo, né? Quero trazer também um exemplo sobre essas avaliações de compatibilidade. Hoje, na resolução que fala sobre o teletrabalho formal, por exemplo, PCDs e pessoas que têm familiares com certo grau de dependência acabam sendo um público prioritário para acesso e permanência no teletrabalho. Entretanto, a gente também precisa cuidar de estar trabalhando as políticas de acesso desses trabalhadores com deficiência nas instituições presencialmente. Então, é um cuidado duplo, né? Mesmo que o teletrabalho seja fomentado, o teletrabalho seja estimulado, o que é uma hipótese a partir de agora, a gente também precisa pensar quais são os cuidados que a gente está tendo para que esse teletrabalho aconteça para além desse perfil, né? Desse perfil individual. Então, o indivíduo ele pode fazer o reconhecimento dessas suas habilidades, seus recursos possíveis para o teletrabalho e, em um primeiro momento, ter uma avaliação de adequação. Mas aí é que entra também o papel institucional da empresa, né? Fazendo uma avaliação técnica para observar se essa adequação ela está sendo satisfatória para aquele trabalhador, né? Se está produzindo saúde. Então, isso vai além também desses indicadores de performance. Quais são, por exemplo, outros sinais, sintomas que podem ocorrer, né? Esse trabalhador ele pode apresentar maior irritabilidade, pode ficar um pouco mais ansioso, pode aumentar os seus níveis de estresse, pode ter alterações no sono, pode também ter as suas relações familiares tensionadas e muitas vezes sem se dar conta de que é o teletrabalho que vai estar influenciando todas essas mudanças comportamentais e emocionais na vida dele. Então, essa é uma observação por agora também. Agradeço aí a resposta da doutora Carolina e vamos fazer mais uma referência aqui a testemunhas, trabalhar o contexto da nosso debate, da nossa live, com a apresentação de mais alguns vídeos, né? Acompanhe esses vídeos de testemunho dos nossos servidores. Olá, me chamo Lerida Lacerda, sou servidora lotada no gabinete da desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa. Venho hoje aqui contar um pouco das minhas dificuldades durante esse período de confinamento. Uma delas foi como conciliar a rotina de trabalho, das tarefas domésticas e os cuidados com a família. Trabalhando em sistema de teletrabalho, com as aulas suspensas do meu filho e sem a secretária doméstica para ajudar, ficou muito difícil para conciliar todos esses afazeres. Foi quando então decidi fazer um quadro de atividades diárias, estabelecendo o período de cada rotina. Como durante o dia estava envolvida com as tarefas domésticas e os cuidados com a família, destinava o horário da noite para realizar as atividades do meu trabalho.
Nesse momento de adaptação, a parceria entre os servidores do gabinete foi fundamental. Ainda contamos com a compreensão da doutora Márcia, que, respeitando as dificuldades de cada servidor, soube alinhar as expectativas sobre horário de expediente, rendimento e cumprimento da meta, conseguindo inclusive manter o mesmo ritmo de trabalho diante da pandemia. Após um mês de quarentena, a babá do meu filho retornou ao trabalho. Com essa ajuda, pude administrar melhor o tempo, traçando uma nova rotina possível de ser seguida que não gerasse tanto desgaste físico e principalmente emocional. Procurei deixar o horário que trabalhava para o trabalho, deixando a parte da noite e os finais de semana para descanso e para a família. Essa foi a forma que encontrei para vencer as dificuldades, otimizar mais o tempo e cumprir com as minhas obrigações. Olá, tudo bem? Meu nome é Evandro Souza, sou servidor público da Justiça do Trabalho, atuando na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT da 11ª Região. Desde meados de março, quando houve a suspensão das atividades presenciais em nosso regional, a maior parte da equipe da nossa secretaria foi colocada em regime de trabalho remoto. Eu faço parte de um contingente mínimo necessário que precisou permanecer trabalhando todos os dias presencialmente para assegurar o suporte técnico aos usuários e eventuais manutenções nos equipamentos de TI do tribunal. Claro, mesmo trabalhando presencialmente, a nossa rotina também sofreu alterações. Tivemos que nos adaptar ao uso de ferramentas antes mais voltadas para o ambiente pessoal, como o WhatsApp e as reuniões pelo Google Meet, agora como ferramenta de trabalho. Também tivemos que nos adaptar ao uso permanente de equipamentos de proteção individual, como máscara, luvas e álcool em gel, que o tribunal forneceu para a nossa equipe de forma a nos resguardar. Pessoalmente, também tive que implementar algumas mudanças, como a necessidade de trazer minhas refeições para o tribunal, uma vez que não havia onde comprá-las aqui perto, e também a mais difícil de todas, que foi a necessidade de, antes de entrar em casa após um dia de trabalho, fazer toda uma higienização, me desfazer das minhas roupas e tomar um banho. Isso foi um pouco mais demorado, porque minha rotina era outra, mas já me adaptei. E daí vem a pergunta: no cenário pós-pandemia, nós vamos voltar àquela rotina em que, no ambiente de trabalho, a predominância da atividade presencial, e do trabalho em grupo principalmente, né, mas um grupo presencial, ou se vamos ter que virar a chave na nossa mente e saber como é que vamos proceder com essa virada, para entender que esse é o novo normal, com a predominância de atividades virtuais no ambiente de trabalho. Era isso. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Me chamo Valesca Alves, servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Vou compartilhar com vocês minhas dificuldades como mulher teletrabalhadora em momentos de pandemia, onde me deparei com situações extremamente desgastantes no sentido organizacional, tendo que administrar as funções de mãe, esposa, afazeres domésticos e ainda o teletrabalho. Tudo isso dentro de um único ambiente, minha casa. Sem contar com o fator emocional, extremamente abalado, momento em que as vítimas do Covid-19 começaram a ter nomes em minha família. Trabalhava de forma desordenada, parcelada, com o sentimento ao final do dia que não tinha cumprido nenhuma dessas obrigações com êxito, ao contrário do que vinha acostumada a viver, que apesar de uma agenda cheia de atividades, com filhos, trabalhos, obrigações domésticas, tinha ao final de uma jornada de mãe que tudo tinha ocorrido dentro do esperado. Enfim, minha experiência com o teletrabalho em tempos de pandemia, de início não foi nada fácil, na busca organizacional e emocional. Com a certeza que hoje tenho um outro olhar, que o teletrabalho veio para ficar. Consigo contemplar seus benefícios, tanto na vida do empregado quanto na vida. Vídeos com servidores sempre são excelentes para nós entendermos a nossa realidade. E é importante registrar que o teletrabalho, sobre o qual nós estamos falando aqui hoje, não é qualquer teletrabalho, é um teletrabalho diferente, é um teletrabalho em tempos de pandemia. E é diferente, porque ele envolve um trabalho em home office improvisado. Não é aquele teletrabalho que um dia foi projetado para
atender, né, ou realmente estabelecer mais conforto, né, e até era cobrado por conta disso, mais maior conforto, maior flexibilidade, maior produtividade. É um teletrabalho imposto e com uma série de peculiaridades. Então, eu estou lembrando aqui de situações que já foram apresentadas no debate de teletrabalho, por doutora Carolina, né, de pessoas que dizem, olha, eu estou tentando trabalhar, mas eu tenho que... eu nunca fiz certas coisas, eu tenho que lavar o banheiro, né, eu tenho que olhar o menino, foi relatado no vídeo. Então, eu sou multitarefa e eu tenho dificuldades, né, para desenvolver esse teletrabalho em improviso de home office. O nosso espaço não foi estabelecido para isso. E dentro desse cenário, aí eu quero perguntar para a Carolina, como esse acúmulo de tarefas, nós estamos falando de multitarefas, né? E dentro de um panorama exigido do servidor, né, de maior produtividade, é o que dizia a norma do CSJT, né? Os servidores, eles conseguem ser mais produtivos, né? Eles têm que ser mais produtivos. Como é que essa necessária multitarefa, muitas atividades e muitas responsabilidades dentro das nossas casas tem afetado esse nosso trabalho? Então, nós vamos ter aí diversos relatos distintos, cada pessoa vivendo uma realidade particular, né? Algumas pessoas relatam ter se adaptado plenamente a esse teletrabalho, mesmo durante a pandemia, e outros já vão observar uma curva particular, né, na sua produtividade, com altos e baixos, com diversos momentos. Acho que é muito bem pontuado por um dos relatos, salvo engano, acho que foi da Valesca, sobre o quanto a gente também tem passado outros processos para além do teletrabalho. Isso envolvendo, muitas vezes, o adoecimento de nossos entes queridos, o nosso próprio, a adoção de novas medidas de segurança, de saúde, como o Evandro também colocou. Então, nós fomos radicalmente afetados por esse momento da pandemia. Não há como dizer que a gente adota o mesmo estilo de vida que anteriormente. Então, inevitavelmente, a nossa produtividade vai ser impactada para isso. É claro que a gente precisa observar bastante essa atipia, né, do momento, para entender um pouquinho essas oscilações também da produtividade. Se em condições normais já teríamos pequenas oscilações na produtividade, então existiria às vezes uma quarta-feira, uma quinta-feira, que esse trabalhador ele não estaria em um nível que ele mesmo entende como produtivo, ainda mais vivendo no meio de tudo isso, né? Passamos por momentos também distintos nesses últimos meses, em que houve inicialmente muitas vezes um hipercontato com notícias, com pesquisas, também uma preocupação em quando acabaria, ou uma ideia de que isso se encerraria muito, muito mais brevemente do que aconteceu. Então, isso não há como dizer que o mundo externo, então, o seu entorno, ele não vai... Desculpa, pessoal. Os cachorros aqui em casa latindo um pouquinho. Mas não há como dizer que... Falando do mundo externo... Isso, não há como dizer que esse mundo externo não vai interferir na pandemia, na produtividade desse teletrabalhador. Então, nós também ficamos privados dos contatos sociais dos nossos colegas que muitas vezes compartilhavam decisões, compartilhavam trocas de ideias sobre determinados pontos do nosso trabalho, e isso tudo tem repercutido, sim, em como a gente realiza o trabalho. Então, a gente percebe que existem características que não estão no domínio desse teletrabalhador completamente, como, por exemplo, agora eu não conseguiria pegar meus cachorros e falar para eles não latirem, porque, enfim, não funcionaria muito bem, porque eles já estão acostumados a latir toda vez que eles ouvem um interfone ou outra comunicação aqui em casa. Então, isso não está no domínio e certamente, por exemplo, me deixou aqui um pouco mais, talvez, perdida na minha linha de pensamento. Esse é só um exemplo bem prático aqui para vocês verem. Outro fator é que existem outros trabalhadores que nos ajudavam a realizar o trabalho,
Por exemplo, quando a gente chegava no ambiente do trabalho, muitas vezes ele já estava higienizado, já estava limpo, a gente já tinha muitas vezes um café nos esperando, né? Ou alguém já tinha dado suporte nas nossas casas para que a gente pudesse ir para o trabalho. No almoço, a gente podia ir para um restaurante ou mesmo pedir uma quentinha, um delivery rápido de um restaurante próximo, o que, na pandemia, isso se torna uma responsabilidade sua. Nós não somos, isso é uma falácia, entender que nós somos multitarefas. A gente vai perdendo atenção e qualidade à medida em que a gente aumenta a quantidade de trabalho. Assim como pode aumentar a nossa angústia também, né, frente a essa ideia de insuficiência das demandas que nos são apresentadas. Então, é bastante importante que a gente não retire essa observação da produtividade deste contexto, né? E em que medida a gente está conseguindo também observar a subjetividade de cada trabalhador para entender como a produtividade dele se apresenta, né? Então, claro, a gente precisa ter bastante cautela e entender quais são os facilitadores e as barreiras para que ocorra esse teletrabalho no meio da pandemia, especialmente, em que muitas demandas emocionais e de trabalho doméstico ou de trabalho escolar também são exigidas de nós. Obrigado, doutor. Eu, pessoalmente, eu posso dizer que tenho a percepção que trabalho muito, e não tenho a garantia de estar sendo tão produtivo quanto o faria, né, se estivesse em modelo presencial. São essas coisas de sermos hoje, em tempo de pandemia, multitarefa, doutor Bruno. E aí ter que cuidar do cachorro, o filho que entra na live, né? Antes de entrar aqui eu disse não perturbem o papai. Né? Mas o senhor está aí trancado aqui, não perturbem o papai. Porque é uma coisa, o que é? Aí você tem que explicar a importância, a relevância. Ele está vendo ali para ele o referencial dele, você está jogando um joguinho, né, no seu notebook. Mas aí, nessas multitarefas, doutor Bruno, e lidando com tantas tarefas além do teletrabalho, o meu relato e o relato de muitos colegas, magistrados, servidores, relato da desembargadora Márcia, inclusive, é que nós estamos teletrabalhando, mas ao final do dia, muito mais do que era quando estava no presencial, nos sentimos exaustos. A coisa mais frequente que tenho ouvido é estamos exaustos e com sensação aqui ali de esgotamento. Eu, recentemente, tive um cansaço que não tinha muito tempo. E a pergunta aí, dentro desse contexto de esgotamento, de muito cansaço, esse teletrabalho envolvido em multitarefas, né, improvisado, em home office improvisado, ele pode ser causa de uma doença ocupacional? Bom português, ele pode me adoecer? Ele pode ser uma doença do trabalho? Bola com o senhor. Obrigado, doutor Sandro. Eu tenho um exemplo disso, de um curso que eu dei no final de semana passado, e é muito ruim, né, para o professor. A gente tem lidado com essa coisa de dar aulas olhando para si, né, e todas essas câmerazinhas desligadas e microfones desligados, a interatividade, né, tem feito com que a gente tenha muita criatividade. E aí uma aluna foi abrir a câmera e o filho dela estava do lado dela, puxando ela, e ele repetia, mãe, com quem você está falando, mãe? Com quem você está falando, mãe? Com quem você está falando, mãe? Ela não conseguia realizar a pergunta e ela pediu licença para ele, falou, estou falando com o professor. E aí o menino respondeu, de novo, mãe? Né? Assim, você está sempre aí, né, em frente a essa câmera, né? Então, essa invasão realmente, né, essa mistura da vida particular com a vida profissional tem acontecido muito, né? E de fato isso tem trazido alguns prejuízos para nós, né? E novamente gostaria de ressaltar esse recorte de gênero, né? Me chamou a atenção novamente a fala da última servidora em seu depoimento, quando ela diz, né, a Valesca Alves, ela diz sentimentos de não ter cumprido com nenhuma atividade com êxito, né? Então, só por isso, né, já traz para a gente essa angústia. Eu não faço nem o meu trabalho mais
né, com a presteza que eu gostaria, nem as minhas atividades domésticas, nem a criação com o filho, né, então fica com tudo isso junto e misturado, há uma angústia, né, de se fazer tudo da melhor forma que se queria, porque a gente tem um tempo hoje muito compartimentalizado, né, a gente guarda tempos para fazer determinadas coisas. E quando está tudo junto, isso nos bagunça, né, nos desestrutura de muitas formas. E aí, o que o doutor me coloca em relação a uma exaustão, né, como eu disse, eu tenho estado com muitas pessoas que têm relatado, né, o quanto que o teletrabalho também pode nos resultar num sentimento de isolamento. Poxa, o trabalho não é só uma atividade em que a gente transforma coisas, né, mas é também sociabilidade. Isso é muito importante. Acho que falar isso para a doutora Márcia, né, desembargadora, que vota em turma, eu acho que isso já mostra, né, o quanto que a sociabilização desse trabalho é de extrema importância, né? E se esse isolamento, por um lado, pode facilitar a concentração, e o teletrabalho exige uma alta demanda de concentração, né? Não à toa o doutor Sandro colocou a pesquisas francesas que têm falado sobre o Zoom fatigue, né? Sobre estarmos cansados após uma reunião online, após uma live, né? Eu não sei vocês, mas eu me sinto exausto após eventos como esses mesmo. E pesquisas norte-americanas que mostram do lado da neuropsicologia o quanto que nós ativamos funções cerebrais também para nos mantermos ligados a essas telas, né? E as telas têm a iluminação azul, que nos estimulam ainda mais, né? E quando a gente trabalha à noite, a gente não tem o sono reparador e etc, né? Então, alguns pesquisadores têm mostrado que o teletrabalho tem ampliado o que a gente chamava das patologias da solidão, né? Da gente estar cada vez mais isolados, né? Essa quebra dos coletivos de trabalho e da forma como foi posta, né? De um jeito imposto, de repente, nos deixa muito realmente cansados para tudo isso. E há diversas pesquisas, né? Da FGV, da Covida da UFMG, ou de plataformas sociais que lidam com empregos, como o LinkedIn, o Blind, né? Que já mostram que mais de 60% das pessoas que respondem as perguntas têm se sentindo sobrecarregadas e exaustas nesse momento. 68% delas se dizem estar trabalhando mais, né, sendo que 27% desses 68% relatam estar trabalhando 4 horas a mais, né, por dia. Isso tem nos levado a essa discussão que eu coloquei anteriormente sobre o direito à desconexão, né, aonde está esse direito da desconexão, sendo que o imediatismo está posto, né, e a gente se sente culpado por não estar na mesma produtividade que todos, né. Então, as mulheres têm relatado muito isso, de não se sentindo estarem com a mesma produtividade que colegas que não possuem filhos, né, que não têm que dar conta também do homeschooling, etc. Então, não à toa, uma reportagem do Valor Econômico do dia 14, né, mostrava que justamente há um recorte de classe, de gênero, mostrando que o teletrabalho ou não é uma opção para pobres, negros e mulheres, ou ele está mais exacerbado para esses recortes, tá? Inclusive, uma própria pesquisa do FMI mostra isso, né? A sobrecarga no trabalho das mulheres que estão no teletrabalho. Então, sim, a gente pode relacionar, tá? Eu tenho feito parte de um grupo junto à Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores, e que nós estamos construindo um documento de reconhecimento e notificação da Covid-19 enquanto uma doença relacionada ao trabalho. E aí, obviamente, esses contextos todos, como o teletrabalho, estão adentrando, né? Nós já publicamos na semana passada o fluxograma desse reconhecimento e notificação, e estamos ampliando agora o documento por escrito, que deve sair o quanto antes. Obrigado. Bem, então, pelo que entendi, sim, né? O teletrabalho ele pode causar doenças, né, a quem está, se não tiver cuidados, medidas protetivas, se não tiver aquilo que hoje o nosso Dia Nacional, né, propõe, a prevenção, né, de doenças e de acidente de trabalho. Temos que prevenir, inclusive, no teletrabalho do servidor. E aí, o doutor Bruno falou da doutora Márcia, e sempre a gente imagina que determinados cargos, eles estão alheios a qualquer tipo de enfermidade. Isso, né, está alheio, ele não pode ficar enfermo, porque já ele, como servidor público lato sensu, né,
ele já tem uma vida muito moleza, muito tranquila. Então, ele não pode ficar enfermo. Então, eu queria começar agora a apresentar alguns vídeos, né, bem especiais de duas magistradas, né, e aí passar aqui para a nossa CETIC a apresentação. O meu maior desafio, com certeza, foi me reinventar enquanto magistrada e sobreviver. Deixar os 27 anos de experiência de audiências presenciais para 0 experiência de audiência telepresencial e adquirir esta tecnologia em menos de 24 horas para poder colocar em dia e sobreviver, não tendo mais nem a minha casa como lugar seguro, porque o vírus poderia adentrar. Foram momentos muito desafiadores, os quais eu perdi o sono, temendo pela minha saúde, saúde da minha família e porque eu teria que responder ao jurisdicionado, que embora doente ou embora tão nervoso ou com medo, receoso como eu estava, esperava da justiça uma posição que não poderia esperar a pandemia passar. Então foram momentos muito desafiadores. Me reinventei para ser uma juíza atuando em audiências telepresenciais e conseguir, com a graça de Deus, com os cuidados, usando máscara, ficando em casa, com higiene, conseguir sobreviver. E espero, com isso, melhorar a atuação desta magistrada, da vara, colocando sempre à disposição das pessoas e exortando que todos nós tenhamos saúde. Sou Sandra Mara, juíza substituta aprovada no concurso nacional, e o teletrabalho chegou para mim de uma forma bastante desafiadora, porque chegou num momento em que eu ainda estava aprendendo a ser uma juíza presencial e de repente me encontrei diante da necessidade de aprender a ser uma juíza virtual. E nesse período ainda houve a remoção da juíza titular, alteração no quadro de servidores, correição na vara, assumir a titularidade da vara. Enfim, muitas novidades. E apesar de toda a minha ansiedade, de todas as dúvidas e incertezas, naquele momento eu precisava administrar minhas próprias emoções e passar para os servidores tranquilidade, segurança e a certeza de que tudo iria dar certo e de que a atividade telepresencial é possível. E tudo isso porque ano passado, quando eu tomei posse, eu não abracei simplesmente uma carreira, mas eu assumi um compromisso social e a atividade jurisdicional não poderia ser interrompida. Estamos conseguindo vencer as dificuldades, executar o nosso trabalho e agora eu me encontro diante de um novo desafio, que é preparar o retorno para as atividades presenciais. O teletrabalho chegou para todos nós de uma forma inesperada, sem planejamento, mas eu me empolguei com essa perspectiva, porque percebi que através do teletrabalho é possível uma prestação jurisdicional eficiente, efetiva. E concluo meu depoimento com um trecho de Fernando Sabino que bem traduz o meu pensamento neste momento. De tudo, ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo. Vídeos muito marcantes, né, das colegas Sandra e também da colega Eulaide, falando um testemunho das dificuldades de magistrados que não foram talhados, em especial no caso da Eulaide, para essa modalidade. Eu não prestei concurso para ser teletrabalhador, né? Minha formação não é essa, fui surpreendido com isso, e assim vários dos nossos colegas. Então, o magistrado também sentiu e está sentindo a dificuldade, né, próprias, né, do teletrabalho. Mas isso é uma coisa que a gente está debatendo durante essa live.
A gente tem que pensar agora para o futuro. E esse futuro fala de um período, de um teletrabalho pós-pandemia. E aí eu quero fazer uma pergunta, que é a pergunta aqui da nossa gestora regional, doutora Sandra Alves, para o doutor Bruno, né? E fala de futuro, doutor Bruno, né? Os servidores que se encontravam no teletrabalho, estavam em um ambiente mais produtivo no modelo presencial. Agora eles vão ter que retornar às suas atividades, e aí na modalidade presencial. Como é que eles vão se preparar? Como é que eles podem se preparar para esse retorno? De repente, o próprio retorno, né, ainda com essa ameaça de pandemia, ele representa um risco psicossocial, né? O próprio retorno, o futuro, a gente vai ter que voltar, mas muitos presenciais. Só essa ansiedade já é um risco. Como é que a gente tem que trabalhar essas políticas para garantir a saúde desse servidor? Bom, eu penso que diversos segmentos já têm lidado, né, já têm pensado essa questão do retorno ao trabalho do ponto de vista do aspecto psicossocial, né? A própria OIT, junto com a OMS, lançaram um documento recentemente, né, dizendo o que deve ser preconizado em termos disso, porque, de fato, assim como a questão das metas e da produtividade, né, nós devemos pensar que devam ser adaptadas para esse momento que nós estamos vivendo, né, também os espaços de trabalho, as formas de trabalhar, os processos de trabalho vão ter que ser pensados em termos disso, de uma ansiedade, de uma insegurança, né? Uma pesquisa da UFRJ, ainda do começo da pandemia, já mostrava, né, que mais de 80% das pessoas já tem tido alguns sintomas de depressão, né, seja pelo isolamento ou quadros ansiógenos por conta desse retorno, porque a gente tem visto muitas de se falar de reabertura, de retorno, mas a sensação é como, né, o que tem sido feito, né, no plano real, concreto, para que esse retorno aconteça, porque nós só temos visto a curva de contágio subir, né, o número de mortos. Então a ideia, parece que nós estamos naturalizando tudo isso, né, naturalizando o contágio, naturalizando o número de mortos no país. E quando eu falo em termos de processo de trabalho, eu acho que os depoimentos das colegas me chamam muita atenção e retoma a fala do Dr. Sandro antes dos vídeos, né, de se falar do próprio processo de trabalho dos magistrados, né. Isso já é algo que a gente vem discutindo em algumas perguntas, em algumas pesquisas. Eu tenho feito pesquisas sobre saúde de magistrados, junto com outros 2 colegas pesquisadores da Unicamp e da Unesp, e já tem mostrado o quanto que o próprio trabalho do magistrado, da magistrada, já tem se apendicizado às tecnologias há um bom tempo, né? Ou seja, aqueles que estão há mais tempo na função também estão tendo que se adaptar cada vez mais. A possibilidade do PJE, né, de se levar o trabalho para casa, né? Então, o próprio magistrado, a magistrada já vivem esse processo de aceleração e compressão do tempo, né, tal como a todo outro trabalhador. Então, é interessante a gente quebrar esse paradigma, né, de achar que por terem uma boa condição de trabalho, de remuneração e etc., não há um sofrimento, né? Pelo contrário, o processo de trabalho, né, de precarização desse trabalho está posto para todos, inclusive o magistrado, né? Ou seja, os magistrados possuem metas e pressão por produtividade, tal como a todos, como se estivesse uma esteira de produção. E a gente não pode naturalizar isso, porque não se faz sentenças como se produz geladeiras, né? A sentença, ela tem algo do refino, do trabalho intelectual que precisa ser pensado, cada caso um caso, a experiência, né, desse magistrado no posto de trabalho, tudo isso tem que ser pensado, né? Então, quando a gente fala de um retorno ao trabalho, como que vai se dar, sendo que o mundo lá fora não está o mesmo, né? A gente já não pode naturalizar coisas que já estavam naturalizadas, em termos disso, né? Como eu estava dizendo, não se pode pensar que o trabalho de um juiz, de uma juíza, seja definido como uma esteira de produção.
Obrigado, doutor Bruno. E aí eu vou fazer agora uma pergunta construída nesse debate que nós tivemos um pouquinho antes de entrar na live, e depois dessa pergunta, passar algumas perguntas aqui que foram encaminhadas pelo chat. São muitas aqui, nós já estamos no finalzinho da nossa live, infelizmente não será possível atender a todos, mas as perguntas, se os doutores permitirem, serão encaminhadas aos senhores, né, e aí dentro da sua possibilidade de responder a cada um daqueles que estiverem apresentando. Doutora Carolina, né, voltando à questão do magistrado, mas em especial de uma exigência para o momento da nossa atividade, em especial o juiz do trabalho, que é a audiência telepresencial. Então, a audiência telepresencial, na qual o juiz desenvolve aquela atividade que ele fazia presencialmente de interrogar partes, né, vai inquirir testemunhas, né, ela pode ser envolvida na mesma ação da audiência presencial, e aí eu vou me remeter ao que o doutor Bruno falou, conversei antes, né, que é o Zoom fatigue ou Zoom fatigue, já é francesado, é mais bonito. Zoom fatigue, né, que é o que os psicólogos estão dizendo, é uma fatiga do Zoom, né? Então, o cérebro ele é treinado para concentrar-se, né, na fala, não só na fala de um interlocutor, mas também, né, em todas dos elementos que estão, expressões faciais, entonação de voz, né? E quando eu divido essa atenção do cérebro em vários elementos na tela, e aí fala de uma audiência telepresencial, né, eu saio mais cansado. Em teoria, eu já fiz audiência telepresencial e é infinitamente mais cansativa do que uma instrução presencial. Então, assim, ouve-se que a audiência telepresencial chegou e vai ficar. A gente consegue fazer o mesmo número de audiências, né? Quais são os riscos de fazer muitas audiências presenciais no dia? Não só o juiz, mas o servidor que o acompanha, o servidor, o assistente de sala de audiência, então, não só o juiz, todos que estão envolvidos, né, nessas audiências. Há limite também para essas para não dizer o que eu penso mesmo, reuniões pelo Zoom por dia, né, porque eu estou sendo educado, eu que penso outra coisa, né, mas há limite para isso? Né? Essa é a minha pergunta. Então, a gente, na realidade, tem visto, sim, um cansaço maior após as audiências telepresenciais ou mesmo as reuniões através das plataformas, né, de tecnologia e comunicação. Isso porque a gente passa a dar conta de muitas microexpressões, né? A gente aqui no Zoom ou outras plataformas como Google Meet tem um monte de janelinha e a gente tem que dar conta desses rostos, dessas vozes, do ruído, da conexão, do espaço. Então, são diversos cuidados que devem ser feitos, que, diferente do presencial, eles também já estavam melhor conduzidos por esse magistrado ou magistrada. Então, a gente sim tem uma fadiga maior, né, um cansaço, inclusive visual maior, tendo repercussão na qualidade do sono, na irritabilidade, no comportamento ansioso, né? A gente também acaba tendo mais discussões, né? Então esse é um momento em que relações elas podem ficar mais estremecidas, justamente porque a gente está constantemente em frente a essa tela e às vezes a gente esquece que ali do outro lado tem um ser humano, né? Então acaba às vezes não adotando os cuidados necessários da mesma medida como conversávamos até anteriormente, né? A gente acaba não respeitando muitas vezes esses horários das pessoas, nossa cabeça então não para, porque enquanto a gente está aqui, muitas vezes numa reunião ou numa audiência, a cabeça também está tentando pensar em todas as outras demandas que existem. Então existe uma tentativa do cérebro organizar todas essas informações e dar andamento em vistas de obter produtividade. Então, esse cansaço está sendo visto em diversas características do ser humano hoje,
aí a gente também já falou um pouquinho hoje da ergonomia, das dores que vem aparecendo de cabeça. Curiosamente, eu coloquei meu celular para fazer o relatório de quanto tempo eu estava tendo em frente à tela, né? E durante a pandemia eu tenho, em média, 9 a 10 horas de tempo de tela. Isso considerando no celular, eu não coloquei ainda no computador. Então, existem momentos em que a gente não só utiliza o celular, mas o computador. Então, imagina esses dois juntos, né? Sendo que, se a gente for pensar em quanto de tempo a gente investiria no trabalho e teria a possibilidade de fato, sair desse ambiente de trabalho, né, nós teríamos um tempo líquido mesmo, reduzido de dedicação, o que não acontece agora, né? Esse tempo, ele é infinito, praticamente. Então, a gente acorda e dorme trabalhando, né? O trabalho, ele acabou invadindo a nossa casa, invadindo, inclusive, nossos sonhos, né? A gente tem tido, inclusive, mais sonhos, tem relatos de mais sonhos, mais pensamentos durante o dia sobre trabalho, né? Mesmo quando a gente está em momentos de lazer. Então, não existe hoje ainda, pelo menos eu não tive contato com pesquisas que digam um número de audiências telepresenciais, mas particularmente não acredito que a mesma quantidade seja possível. Já existiam críticas no sentido de pausa, da quantidade de pausas que magistrados e seus secretários ou outros assistentes envolvidos faziam, né? Tanto seja para ir ao banheiro, seja para fazer um lanche. Com as audiências telepresenciais, isso se torna ainda mais agravado. Então, eu acredito que a mesma quantidade é inviável de se manter, justamente pela potencialidade dos riscos, né, pelo aumento desses riscos, assim como pelo nosso cansaço visual mesmo, pela quantidade de exercício que o cérebro vem demandando. Então, o que pode ocorrer, para além de tudo isso, é uma redução da atenção durante a audiência telepresencial, que certamente influencia, né, todo o curso do processo, porque as pessoas estão esgotadas, elas estão cansadas, então não é o mesmo nível, muitas vezes, de atenção, e isso também gera outros fatores de adoecimento, né, que podem, inclusive, estar associados com a identidade desse trabalho, né, como ela pode ser transformada se eu não vejo eu executando o meu trabalho como eu costumava, como eu costumo fazê-lo, né, com a qualidade, com o envolvimento que eu costumo fazer. Bom, é importante, é essencial que exista uma administração para de tempo para essas tarefas, né? Uma divisão na medida em que é possível, porque sabemos que é extremamente desafiador dividir ali o que é o trabalho, o que são os outros espaços. Hoje essas fronteiras, elas não são mais tão claras, mas é necessário que a gente faça um esforço em estabelecê-las, né? Com acordos familiares, com acordos consigo mesmo, trazer maior interação, né? A gente sabe que até a interação social está sendo nessas reuniões de Zoom, de tudo, mas que a interação social também possa ainda existir, mesmo com o distanciamento, que a gente possa falar com os nossos colegas de trabalho, ainda que não seja sobre trabalho, que seja para mandar uma piada, que seja para mandar uma música, que seja para falar de um filme, que a gente possa conversar sobre coisas além do trabalho. É importante que haja um tempo dedicado ao lazer para que também cuide dessa fadiga ou mesmo de um quadro potencialmente de burnout. Então, sempre cuidando dessa dinâmica trabalho, família, individualidade e sempre pensando isso, claro, em estratégias individuais, mas a gente também tem que pensar nas estratégias que são institucionais. Então, a instituição também, e aí eu falo pelo TRT especialmente, tem se debruçado em pensar como pode ser esse mesmo desenvolvimento desse teletrabalho pós-pandemia e também o retorno, concedendo certa segurança e uma estabilização dessas emoções, né? Uma esfera de um trabalho que seja mais seguro, que tenha mais espaço para que esses trabalhadores estejam, em certo nível, ali mais tranquilos, né, ao desenvolver esse trabalho. Então, essas ações, tanto de acompanhamento, elas vão ser essenciais, isso tanto dos gestores, quanto da gestão de pessoas, quanto da seção de saúde, pensando especialmente no cuidado aos trabalhadores, sejam servidores ou magistrados. E nesse processo, eu volto para o nosso relato inicial, né, de um dos nossos servidores, em que a comunicação vai ser um processo fundamental. A gente precisa estar
em todo momento que for possível, estabelecer uma comunicação clara, uma comunicação de acolhimento e uma comunicação que possa garantir ali uma segurança e o estreitamento dos laços na relação de trabalho. Obrigado, doutora Carolina. E nós estamos chegando bem ao fim da nossa live, e para não sermos contraditórios, né, a gente está falando, propondo, né, para não cansar a audiência, eu farei ao doutor Bruno uma das perguntas que foi encaminhada aqui no nosso chat. Né, doutor Bruno, quem pergunta é Janison Vidal de Oliveira. Ele diz, professor Bruno Chapadeiro, no que tange ao serviço público, como o senhor vê o teletrabalho de professores? Quais os cuidados observados, né, nas questões, não só ergonômicas, mas esse trabalho que vai ser desenvolvido nesse novo modal, né, possível, que é o teletrabalho, e ele questiona se eventualmente isso pode dar aso ao burnout, né, o burnout. Obrigado, doutor Sandro. Obrigado, Janilson. É esse o nome, né? Janilson Oliveira. Obrigado, Janilson, pela pergunta. Bom, eu vi um relato de um pai dizendo assim, quanto que o professor do meu filho ganha, hein? Ele tem que ganhar o dobro, o triplo do que ele ganha. Né? A gente está brincando que muitos pais estão dando muita importância agora ao trabalho do professor e da professora, né, quando estão tendo que lidar com o homeschooling, né. Eu ando tendo alguns relatos, eu participo de um projeto que a doutora Carolina citou aqui nos bastidores, inclusive, chama Projetos Covid-19, ao qual nós temos recebido relatos de pessoas durante o seu trabalho na pandemia, né. E alguns relatos de professoras têm mostrado justamente isso. Uma, no Rio de Janeiro, ela foi até a escola um dia e buscou a sua cadeira ergonômica, né, porque ela era da rede privada, na verdade, teve redução de jornada, redução salarial, mas ela notou que ela acabava trabalhando o mesmo tanto, e talvez até mais, né, ou ganhando menos, então ela foi buscar a sua cadeira. Uma outra professora da rede municipal de São Paulo me relatou que ela tem alguns alunos que não têm acesso às tecnologias e à internet. Então, o que ela tem feito? Ela tem dado aula no horário comum, né? E aí ela acaba repetindo a aula à noite, que é quando os pais chegam com o celular, com acesso à internet, para essas crianças poderem, né, assistir a aula. Então, ela tem feito isso por conta, simplesmente porque, né, ela sente que não quer deixar nenhum aluno para trás, vamos dizer assim. E a gente tem uma realidade no país de mais de 50% de pessoas com dificuldade ainda de acesso a computadores, à internet, né? Se até pouco tempo atrás a gente tinha um programa, né, chamado Luz para Todos no país, imagina que a gente está falando de internet rápida, né? Alguns institutos federais têm feito coletas a partir dos seus professores, né, alguns docentes que têm feito campanhas para poder arrecadar notebooks e internet para os seus alunos, né? Então a gente está falando, acho que no todo aqui, né, na nossa conversa como um todo, a gente está falando muito de uma desigualdade, né? A gente está falando da desigualdade do acesso a essas tecnologias. E aí, então, muitos relatos de professores têm chegado nesse sentido também de terem que lidar, né, ter que aprender algumas ferramentas novas. Eu mesmo, em alguns cursos que eu tenho dado, eu fico pensando, bom, como fazer isso de uma forma mais interativa, né? Alguns cursos aos fins de semana. E aí, quando eu pego para estudar essas novas ferramentas, né? E olha que eu sou um entusiasta de tecnologias, eu acabo vendo que eu estou gastando muito tempo para isso, para uma adaptação das tecnologias, né? Então, eu acabo tendo que fazer o que eu já estava habituado. E muitos professores, então, estão tendo que lidar com isso, né? Com questões que chegam por WhatsApp, a interação com pais. Alguns relatam, por exemplo, por exemplo, às vezes tem o pai que é professor de biologia e aí às vezes invade a aula para falar assim, não, tá tudo errado isso que você está falando, não é nada disso, né? Assim,
tem uma outra interatividade e que muitos desses professores e professoras, então, estão relatando justamente, né, uma sobrecarga maior. Epidemiologicamente, nós já temos sobrecarga, né, o burnout, em professores, em profissionais de saúde, né, e esse momento da pandemia tem mostrado que isso tem se exacerbado, né, no caso de professores, então, trabalhando em home office, né, no teletrabalho, tendo que utilizar as tecnologias, tendo que aprender tecnologias. Isso me remete àquele filme Eu, Daniel Blake, do Ken Loach, né, de um aposentado que tem que lidar com tecnologias. É curiosa a cena que ele passa o mouse na tela, né, tamanha estranheza dele com aquilo que o provoca, né, que o faz, que o provoca no sentido, olha, você só vai se inserir nesse novo mundo do trabalho se você lidar comigo, decifra-me ou devore-te, né. Acho que esse é o que está se colocando para professores, para magistrados, para servidores, né, como um todo. E dos profissionais de saúde, né, só para colocar aí, né, que também são muito afetados com burnout, a gente tem visto isso, né, o tamanho medo que eles estão tendo do contágio, de poder passar isso para as famílias, né. Na cidade de São Paulo foi comum, logo no começo, alguns médicos alugarem algum lugar próximo do hospital, né, para não levarem nada para suas famílias, né. Então, a gente está convivendo com um cenário, né, que o mundo lá fora parece muito hostil em termos do contágio, e cada dia mais saem pesquisas de novas formas de contágio. Então, a gente já não sabe mais quais são os sintomas clássicos, não sabe mais como que contrai, né, porque todo dia é uma novidade. E estando aqui presos no nosso castelo, nas nossas casas, a gente acha que está tudo bem, tudo certo, mas essa apendicização, né, a tecnologia que eu tenho chamado a atenção, tem causado muito esse desgaste, né, e principalmente esse desgaste mental. Então, de fato, o que eu mais tenho ouvido de relatos de professores é um desgaste enorme, porque há um desgaste emocional de saber que nem todos os seus alunos vão ser contemplados, né, porque há um envolvimento, assim como para nós psicólogos há um envolvimento, é impossível separar, né, há um envolvimento sim com pacientes, né, os professores também, há um envolvimento de querer dar uma aula boa, uma aula melhor, de que todos os seus alunos tenham um ensino proveitoso, né, então tem isso, e mais essa questão de não conseguir, né, porque tem que se adaptar a novas tecnologias assim, de repente. Né? Então, é curioso que justamente essas duas categorias que eu estou colocando, profissionais de saúde e professores, são os que mais nós temos recebido relatos nesse projeto. Né? Os que, assim, disparados, são os que mais enviam alguns desabafos para nós. Né? Então, a categoria de professores, como foi posto na pergunta, tem tido realmente muitas dificuldades, né, com essa questão do teletrabalho. Doutor Bruno, doutora Carolina, eu quero registrar que aqui no nosso chat a interação tem sido enorme, muitos elogios foram feitos às ponderações feitas por vocês, né? No final, discutindo até o título do filme, né? Que foi indicado aí pelo Bruno, né? Onde eu encontro, se eu vejo no Netflix ou não, né? Mas o debate é extremamente oportuno e necessário, em especial com esse olhar específico para o nosso servidor público. Né? Ele é trabalhador também, né? Ele não é uma categoria tão diferenciada, ele sofre, tem vicissitudes, né? Então esta foi a proposta da nossa live, demonstrar que tem dificuldades, mesmo, claro, do ponto de vista de ter segurança no seu trabalho, ele é um privilegiado, ele tem o seu emprego, vamos chamar assim, garantido, ele é um privilegiado, mas ele teve que se reinventar, nós vamos ter que nos reinventar, e feito esse registro do propósito da live, né, e dizendo que o nosso tempo está mais do que estourado, eu quero agradecer, em nome do programa Trabalho Seguro, mais uma vez, da 11ª Região, a participação dos professores Bruno e Carolina pelas excelentes observações, agradecer
a todo o apoio, porque chega aqui nessa live, quem está acompanhando, não imagina todo o trabalho que é feito anteriormente a essa live, né? Agradecer o apoio que foi dado pela minha querida doutora Sandra Alves, gestora, que divide a gestão regional comigo do programa Trabalho Seguro, o apoio da doutora Márcia, né, o trabalho incansável da doutora Márcia como gestora nacional, agradecer aos nossos juízes que participaram aqui, eu vejo quem fala muito aqui é o doutor Adilson, doutor Gefran, doutor Zé Antônio, mas na proporção acho que é 10 do doutor Adilson para uma do Zé Antônio, né? Mas todos fizeram muitas, né, intervenções, servidores muito alegres. Quero agradecer a Andréia da SCOM, ao incansável Evandro, né, que não só está nas lives, mas está em todas as reuniões, né, telepresenciais. Doutora Carolina, a senhora tem um compromisso, né, a senhora tem uma dívida, né, profissional em cuidar da saúde do Evandro. Não deixe de zelar. Diga, não espere ele até a senhora. Vá até ele, pergunte como ele está, porque ninguém aqui faz mais reunião telepresencial do que Evandro. E antes de terminar, eu quero passar a palavra à desembargadora Márcia, e aí ela sim fechará o evento e dará o tchau. Da minha parte, tchau, um abraço, espero que demore ainda para eu voltar para uma live, tá? Desculpa a demora para entrar, mas é porque às vezes nada funciona, né? Nem o mouse, nem... Eu acho que eu já estou passando o prazo de validade. Olha, eu quero agradecer muito ao doutor Bruno, à doutora Carolina, nós fizemos o convite, prontamente aceitaram. Essa é uma colaboração para a gente inestimável, principalmente quando a gente fala em serviço público, né? Que nós precisamos muito de apoio e precisamos de toda a informação possível para que a gente possa prestar o nosso serviço melhor, não é? E, logicamente, nos protegendo, né? Protegendo a nossa saúde. Então, muito obrigada, né? Só essa participação aqui, a disponibilidade de tempo, principalmente, né, estando nós todos aqui conectados, né, mais um tempo conectados. Doutor Sandro, muito obrigada. Doutora Sandra, eu digo que agora eu tenho 2 Sandras na minha vida, né, Sandro e Sandra. Muito obrigada. Sempre dispostos, né, em nome do programa Trabalho Seguro. Essa é a nossa mensagem. O que nós queremos mesmo é criar uma cultura prevencionista. Nós não queremos julgar processos de acidente de trabalho. Nós queremos é que as pessoas tenham saúde e vão para o trabalho e que sua saúde seja garantida e assegurada. Então, muito obrigada a todos que tornaram possível esse evento de hoje. Muito obrigada.